Olá, hoje temos connosco o Leonardo Oliveira, natural de Torres Novas. Estudou Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e trabalha na farmácia comunitária em Lisboa há 5 anos. Na sua profissão tem como funções atendimento ao público, gestão de estoques e a aplicação de vários serviços, entre os quais os testes de Covid. Fiquem connosco. Até já. São coisas. São coisas. Olá, Bem-vindo. Olá, muito obrigado obrigado, por teres aceito o convite. obrigado pelo convite. Falámos aqui um bocadinho sobre a farmácia, porque lá está, já qualquer pessoa, já todas as pessoas foram a uma farmácia e acho que vai ser... Ou esperaram no carro com os pais. Exato. Os pais vão à farmácia. Aquele lugarzinho que está sempre aqueles lugares reservados aos utentes da Yeah. farmácia. Ou seja, como é que acabaste a ser farmacêutico? Pá, eu sinceramente estava ali no 11º, 12º ano, e gostava bué de Química e não queria tipo, ir para um curso de Engenharia Química ou uma coisa similar, porque ia ter bué Matemática e já me estragar um bocado o esquema. É honesto. Pá, e depois, melhor ainda, cheguei ao primeiro ano da faculdade, pensei, ok, vou escolher Ciências Farmacêuticas, tem Química, tem Biologia, deve ser interessante. Pá, e depois a Química começou a complicar e comecei a odiar Química. Mas pá, Gostava de Química. exato. A única coisa que me motivou era a Química, mas depois passei a odiar, porque depois Química Orgânica, Química Analítica, Química Farmacêutica... Fica bem complexo, não é? Fica bem complexo e eu não estava preparado para isso. Pá, de qualquer modo, depois fiz o curso, fiz as cadeiras, havia umas gostava mais, outras gostava menos, mas chego ao 5º ano, temos que fazer o estágio curricular em farmácia comunitária de 6 meses, na verdade pode-se fazer... O que é uma farmácia Pois é comunitária? isso. Só para, Ok. começamos claro. já por aí, o que é uma farmácia comunitária para as pessoas? Pá, Nem eu também não sei. Não, farmácia comunitária é a farmácia. Ok, uma qualquer farmácia. farmácia. Essa é a farmácia barra. Depois, em contrapartida, tens a farmácia hospitalar, que é a Ok. farmácia do hospital. Ok. Ou seja, define as doses, tem um contacto mais estreito com os médicos dos hospitais, para garantir que a medicação dada no hospital É correto. é correta, na dose correta, ao adequada. utente correto. Sim, sim, sim. Às vezes também. Imagina, enganaste na dose ou na pessoa. Sim, não é muito frequente, mas acontece. Ok. Então, exato, farmácia comunitária é a farmácia em si. Enfim, ou Exato. seja, o que estamos habituados a frequentar. E então Exatamente. fizeste 6 meses e gostaste. Foi isso. Pá, fiz 6 meses e pá, comecei a gostar bué do atendimento ao público. Eu ia-te perguntar isso, se quando foste, porque vocês são obrigados a fazer o estágio em farmácia comunitária. Sim, É ou seja, obrigatório para terminar o curso. Exato, temos que fazer 4 meses em farmácia comunitária e 2 meses em farmácia hospitalar, ou fazer os 6 meses em farmácia comunitária. Ok. Ok. Pá, e gostei bué de... Pá, é um bocado capitalista. Não, mas é verdade. Sim, É verdade. mas é um negócio e tem que... A farmácia tem que no lucrar, fundo é um não é? negócio, É um tem que ter negócio, lucro. claro. E está orientado para isso. Exato. Agora há Claramente. gestores de farmácia. A saúde, sim, Pá, sim. eu lembro-me que tinha uma professora que disse o melhor... Como é que era? O melhor negócio do mundo é uma farmácia bem gerida, Ok. e o segundo melhor negócio do mundo É uma é casa- uma farmácia mal gerida, porque mesmo assim... Isso é maravilhoso. mas Sabe isto que é ser agora- uma casa funerária? Não, ou seja, não. Eu também estava à espera disso. Porque morrem pessoas Bob Org. sempre, não é? Não era outro. Pá, mas agora na verdade não é bem assim, isso era nos tempos, sei lá. Antigamente, não é? Sim, Quando- pá, quando- Antigamente. final do século, início dos anos 2000, que as farmácias tinham muito mais margem. Pá, e depois também achei piada a começar a ver as margens de lucro e tentar optar Pelo medicamento Opa, pelo adequado medicamento para- mais, ou seja, Fazer a adequado ao parte mais utente. de Ou seja, gestão, em vez de ser a Exato. parte de gestão de produto, é o que eu faço. Exato, Ou seja, exato. olhar mas para as orientado margens. para, orientado para a saúde. Sim, obviamente, sim. E Claro. quando tu foste, eu tenho aqui uma questão que é, acho que eu já fiz essa piada várias vezes com amigos farmacêuticos Claro. que tenho, e alguns em comum, e que é, no fundo, quem vai para a farmácia tira um curso para estar atrás de um balcão, não é? E eu faço isso como uma piada, mas Claro. isso eu levo isso como uma graçola, e a Sim, malta sim, ri-se sim, e sim. diz que eu sou parvo e não sei o quê, mas Sim, és parvo. no sim. fundo... então, Isso- Ao menos, deixa Claro. já. Mas- Isto Claro, é só óbvio, isso, exato. exato, ponto assente. Mas a parte que não tem graça disso é o facto disso ser verdade, não é? Vocês não podem receitar, que é em Portugal,
que há países que vocês têm Sim. reconhecimento para receitar. Exato. O que é que difere de um país para o outro se vocês são o mesmo profissional, com a mesma formação, e até que ponto é que não era vantajoso para nós vocês poderem receitar e acelerar o processo da medicação, não é? Sim, é assim, eu sinceramente não estou 100% dentro do assunto, como é que funciona nos outros países, Certo. mas no Reino Unido eu sei que há alguns medicamentos, ou seja, em Portugal é medicamentos sujeitos a receita médica, medicamentos não sujeitos a receita médica, e depois ainda há ali outros que são os medicamentos não sujeitos a receita médica exclusivos de farmácia, Ok. Ok, Porque isto não alguns- conhecia. porque há alguns medicamentos que podem ser vendidos em parafarmácias Pois é. Ok. e alguns, Vais ali no supermercado de repente e também já Pois, vendem. exato. mas alguns são mesmo exclusivos de farmácia. E depois no Reino Unido existe uma lista de medicamentos que podem ser prescritos Pelos pelo farmacêuticos. próprio farmacêutico, exato. Ok. Sim, e isto era uma questão que a meu ver, fazia muito sentido em duas perspectivas principais, que é o farmacêutico tem a capacidade para identificar, um exemplo que me veio à cabeça, muito frequente, é um utente vem à farmácia com um torçolho, com uma infecção ocular. E vem à farmácia à procura de apoio e eu não lhe posso dispensar um antibiótico em gotas ou em pomada oftálmica para tratar do assunto. Ou seja, o utente tem que se deslocar ao hospital, possivelmente esperar Não sei quantas 4, horas. 5 horas, numa perspectiva muito conservadora. Otimista, é uma Sim, sim, perspectiva sim, exato, otimista exato. sempre, vou-lhe dar Sim. por- Exatamente. Para o médico, olhar para ele 2, 3 segundos, prescrever-lhe um Um medicamento. medicamento e então depois a pessoa ir à farmácia, aviar o medicamento e... Aviar um medicamento que tu podias ter prescrito. Exato, ou seja, nós temos a formação necessária para identificar se é uma infecção ocular ou se é uma coisa mais passageira, pode ser só Claro. alguma impureza que entrou no olho e a pessoa só esfrega e fica vermelho, mas é claramente diferente. Ou seja, nesse exemplo, acho que fazia sentido esse e outros exemplos, a prescrição do farmacêutico. Claro. E também, noutros exemplos, se uma pessoa já faz uma medicação crónica, Era aí que não, eu ia chegar. sim, eu não vou entrar com Claro. benzodiazepinas, medicamentos mais... Complexo e mais Exato, aditivo, não é? exato. Mas, por exemplo, uma medicação para colesterol Hipertensos, ou para diabetes, tensão, essas coisas, exatamente. Até para a alergia. Sim, até para a alergia, sim. Mas a alergia é mais difícil de saber, porque não temos propriamente dados para... Ou seja, mim. sabemos que o médico lhes prescreveu esse medicamento. Sim. Mas- Mas não sabem se foi por uma alergia ou se foi um caso pontual. Sim, porque, exato. Ok. Porque a alergia, geralmente, as embalagens têm tipo só 20 comprimidos, porque não é suposto a pessoa estar sempre a tomar. Exatamente. Enquanto que, por isso, não é considerado uma medicação crónica. Ok. Ok. Embora há pessoas que façam, sei lá, tipo aéreos o ano todo, ou tipo chega à primavera. Ok. Yeah, que já não Sim, está a fazer é nada ou habitual. não? Já não está a fazer nada. É assim, acaba por controlar, sim, mas não Não é o tem mais aquele indicado. efeito. Sim, sim. Ok, ok, ok. Mas sim, ou seja, hipertensos, colesterol, até uma coisa frequente nas farmácias é também a medição dos parâmetros bioquímicos de colesterol, de glicémia e também a medição da tensão e conseguimos ver, ou seja, esta pessoa faz esta medicação e tem a tensão controlada. Será que fazia sentido nós prescrevermos a mesma medicação para a pessoa manter e não ter que estar a pagar o valor extra ou da consulta ou o certo. tempo que vai estar à espera para ter Para ter a receita, não é? receita. Exatamente. Se calhar Ok. fazia sentido. Pois é que, Isso é tem que bem sentido. Até porque, para já, agilizava, tirava algum trabalho dos médicos. Sim. Dos Maternidade médicos de familiar, família. que já falámos Sim, com uma que diz que às vezes pá, não tem tempo para chegar a toda a gente e se calhar Claro, claro, de esse certeza. tipo de coisas podia ser. Claro, porque eu quando digo receitar, não é eu estar doente e não fazer ideia do que é ir ali Sim, ter sim, uma sim, consulta, sim. não é? Todos, Até claro, porque a claro. farmácia não é para dar consultas. Pode ser, às vezes tem aquelas consultas oftálmicas, mas não é o que se pretende. Pretende-se Sim, sim, vender sim. medicamentos, não é? O que eu digo é, nestes casos em que estamos a criar uma inércia grande no sistema e, Sim, e temos sim, sim. profissionais formados que conhecem os medicamentos, não é? E até podem fazê-los, não é? Vocês trabalharem na parte da indústria, fazem efetivamente os medicamentos. sim, até em farmácia. Às vezes tens de comprar o Pois, pó e até em fazer à farmácia- farmácia pois, e misturar. manipulados. Pois Yeah, era o que eu ia yeah, dizer, sei. vocês às vezes também fazem, não é? Sim, sim, sim. Como é que isso funciona? Vêm saquinhos de pó para a farmácia? Não, essa questão da preparação, isso é preparações extemporâneas.
contemporâneas. Se Ok. for antibiótico em líquido, geralmente não tem estabilidade para se manter em líquido, por isso vem em pó Ok. e fazemos a preparação na hora para, geralmente, antibióticos mais para crianças. Pois eu lembro. Ah, eu, Vem não, sempre assim, eu não sim. conheço isso. É tipo, imagina, o pó vem e depois ele. Sim, ou seja, vem o frasco com o pó, Porque senão se. Porque não sabes quando é que vai vender o pó, se é de uma semana, 2 semanas e depois Exato. pode E não, perder não qualidades. aguenta, é? não aguenta, ou seja, Quando tu vais à farmácia vais consumir, tipo, supostamente vais buscar um Exato. antibiótico para consumir tipo, Exato. nos dias, Nos a dias seguir. seguintes, exatamente. Então eles fazem lá isso. sim, e a maior parte dos antibióticos para crianças vem o pó, misturamos a água destilada ou seja, no momento em que ele é preparado, só tem estabilidade durante uns 10 dias, que é mesmo Ah, é? o tempo É o tempo que... de consumo do Há antibiótico. algum assim conhecido que tu faças isso, tipo regular? Pô, então, Pá, é bem habitual. aquele Posso que ter tu marcas tomas quando és aqui? pequeno. Acho que sim. Acho que sim. Sei lá, tipo o Clavamox, toda a gente conhece o Clavamox. Yeah, Yeah. eu conheço esse nome. Isso, Yeah, isso yeah. é para a tosse, não? Não, é antibiótico. Antibiótico. Yeah. Pá, não, eu conheço o nome, Pá, mas não faço ideia tosse- o que é. Não, não. Clavamox é um nome. É, bem Já conhecido. toda a gente ouviu isso. Sim, sim, sim. E vocês também Ok. podem fazer. Pois, porque eu já tive uma perfuração. Agora estamos aqui a falar dos nossos casos pessoais. Exato, exato, claro. Eu já tive Sim. uma perfuração de um tímpano e eu tive que fazer uma cena bem específica, um medicamento bem específico, que era com conta-gotas, que até tinham aquelas coisinhas Ah, Yeah, pipetas. pipetas. Isso deve ter E foi- sido, não sei se foi, se calhar, E- álcool boricado. Yeah, assim. yeah. E foi preparado na farmácia. Eles tiveram mesmo que. Tiveram a fazer lá. Sim, sim, sim. Tiveram É lá a assim, fazer. há farmácias que têm mais do que outras. Atualmente, Uhum. a grande parte das farmácias não faz, chama-se manipulação de Uhum. Sim, medicamentos. sim. Mas geralmente, ou seja, as farmácias que fazem encomendam matérias-primas ao laboratório Uhum. e geralmente, se tiver habitualmente muita saída, por exemplo, também já estive numa farmácia que fazia de vez em quando esse tal Uhum. o álcool boricado. Temos as matérias-primas, preparamos num sistema relativamente isolado, Uhum. tanto se forem líquidos como cremes, como até farmácias que fazem cápsulas, ou seja, Montam. Matam ou seja, preparam mesmo o pó nas Yeah. dosagens com os recipientes. Depois até há máquinas, temos, sei lá, umas 20 cápsulas abertas, uma máquina faz assim. Tipo a depois senhora está- do fiambre do Intermarché. Exato, e as cápsulas montam e colocam lá com o pozinho. Isso é incrível. Na verdade também podem fazer comprimidos, ou seja, o termo comprimido é mesmo Pois, porque porque é um pó que é comprimido. comprimido. Ok. Exatamente. Pô, Yeah, isso fascinante, eu vocês sabia porque eu fizeram conheço a essa- máquina de. Fora- Aquelas antigas Yeah, de, yeah, yeah. de gravar. Fora- E imagina, as farmácias não é só para dar medicamento, porque eu já ajudam bem mesmo as pessoas a gerir as coisas, porque a minha avó Yeah. tem que tomar boa medicação e antigamente tínhamos que fazer aquelas caixinhas. Com os dias e não sei o Yeah, quê. E agora, pelo menos a farmácia da minha mãe vai buscar a medicação dela, aquilo vem uns saquinhos tipo enrolados, já vem tipo jantar do dia, não sei o quê. Ah, é? Eles já Ah, têm é. que cortar o saquinho Sim, sim, sim. e já tem, tipo, imagina, as farmácias nessas coisas já fazem uma gestão Está com uma otimização. medicamentosa Sim, sim, incrível. exato. As farmácias também é muito mais frequente mais no interior do país. Uhum. Claro, além porque da as farmácias preparação estão individualizada orientadas- dos medicamentos, Sim, sim, no sim. interior do país tem uma ligação muito próxima com os centros de saúde. Imagina que há tipo uma aldeia com umas 5 aldeias à volta que só há um centro de saúde numa delas. Sim. E depois as farmácias Depois as farmácias é que Ali daquelas localizam, localidades. são braços adicionais do Serviço Isso é bem Nacional de fixe. Saúde Yeah. que têm comunicação mais próxima com os centros de saúde Uhum. para, Eu- para garantir que São tipo Claro. apoiam. É É Isso um bem apoio. fixe, porque- Yeah. E porque às também vezes não é parte da reconhecido população, como sim. parte do Serviço Nacional de Saúde. sim, não faz parte do Serviço Nacional de Saúde. Exato. Agora, Não, mas agora é um ajudaram certo- bem, é um porque com a negócio. pandemia. Sim. Sim. Lembro-me só agora de uma coisa, só para É. fazer só uma errata, que é em relação à eventual prescrição de medicação crónica Sim, por sim, farmacêuticos, os centros de saúde já fazem, ou seja, uma pessoa vai lá com um pedido de medicação e já fazem renovação automática. Ok. Só que funciona muito mal. Funciona muito mal. Ok. Eu, pelo menos quando tento ligar para um centro, às vezes acontece, um médico passa uma receita manual E não se percebe o que é e que não está lá se percebe o que escrito. está lá escrito. Sim, Que eles têm aquela letra. Exato, nós já temos tipo. Já estão Já temos profissionais a ler. prática a ver, não é? Uma pessoa escreve uma linha e sabemos logo que é paracetamol. Adoro. É que nunca percebi nunca percebi que os médicos tipo, têm esse. Porquê é que mas escrevem não é um assim? mito, é Não mesmo- sei. não é a mesma coisa. É assim, eu fico mesmo feliz quando vejo um médico a escrever as coisas. Como é se fosse escrever? Mas bem, exato, sim. Perceptíveis. Sim. Tipo com as letras todas. Mas sim, é que eu às vezes tenho que ligar para um centro de saúde para confirmar o que é que está, qual é que é a Opa, medicação. sério? Yeah. E o Também centro de isso saúde nem atende. contraproducente. Até 2 vezes contraproducente. Exatamente. É, a quantidade de pessoas. E aí tempo. E assim, não tenho nada contra os centros de saúde. Eu percebo que eles estão completamente Atolados. Full, atolados é. de trabalho e possivelmente podem ter recursos humanos a menos.
E a questão é que a informação, renovação das receitas não é eficiente. Sim, isso devia ser informatizado. Vocês deviam poder, não é? Estar ligados à rede do centro de saúde e não ter que estar a Mas pedir eles não esse fazem parte do reconhecimento Nacional de telefónico. Saúde, e depois Sim, tipo, passas a talvez. ter, as farmácias passavam a ter muitos acessos Epá, Sim, eu sim, percebo. confidenciais. Entras ali também num domínio da Sim, ética sim. e dos Exatamente, dados. não Sim, o podem ter regulamento que é que acesso. de aplica- proteção de dados, Exato, sim, sim. O exatamente. regulamento de. Geral de Proteção- Geral de GDPR. Proteção de Dados. Sim, sim, sim. sim. Exatamente, E GDPR. eu tenho uma dúvida muito grande em relação aos farmacêuticos, que é, tu tiras uma licenciatura e eu não sei se tem mestrado integrado ou não, por Assim, acaso não sei isso. Tens o curso de técnico de farmácia, que é uma licenciatura. É isso que eu ia perguntar. Que é a licenciatura de Já, 3 então já, anos. já sabes o que é que eu vou perguntar. É porque eu não faço mesmo nós ideia da temos, diferença. nós temos o mestrado integrado em ciências farmacêuticas. Exatamente. Que são os 5 anos. Essencialmente, o técnico de farmácia, depois, com Ou o seja, curso, o que então, pode mas- fazer é trabalhar em farmácia, numa Mas- farmácia comunitária. Isso é antes do mestrado? Então, a licenciatura é sempre Não, antes do não, mestrado. estou a dizer os cursos diferentes. Ou seja, Ah. o Pois, técnico. porque há técnico e há Farmácia. ciências farmacêuticas. Exatamente, sim. E o Certo? técnico de farmácia é o mesmo curso de farmácia, Sim, licenciatura em farmácia. farmácia, ok. Podem trabalhar também em farmácia hospitalar, em farmácia comunitária, Comunitária. em algumas áreas, mas o curso de ciências farmacêuticas é que permite abrir mais portas. Ok. Podes trabalhar, ou seja, só podes ser, por exemplo, diretor técnico de uma farmácia comunitária se fores farmacêutico e não técnico de farmácia. Ok. Certo. Depois também outros cargos específicos em farmácia hospitalar, também análises clínicas, trabalhar na indústria farmacêutica, Ok. trabalhar na produção de De Medicamentos. medicamentos, ou seja, Produção, Sim. desenvolvimento. São sim, coisas a, diferentes, sim, são a coisas produção, ou seja, quando se fala em indústria farmacêutica, é mais trabalhar na parte administrativa, tem partes de marketing Exatamente. das indústrias farmacêuticas. E marketing de produto, Sim, não e é? muito mais coisas que estão a faltar. Pois, e vocês têm também, que eu descobri há muito pouco tempo, porque tenho um amigo meu que faz isso, Ok. é que vocês têm farmacêuticos que fazem, não é gestão, é marketing, como é que é? Marketing de... está-me a faltar o termo. Basicamente, eles vão às farmácias e veem o que é que as farmácias gastam mais ou menos e orientam a disposição dos vossos produtos e as vossas vendas É para que marketing. vendam mais produtos ou menos produtos É em assim, função da população. E agora está-me a faltar o termo. Mas marketing, imagina, Mas marketing, essas pessoas não, podem ser técnicos de farmácia ou também têm que ser... não, é assim, essas pessoas podem nem sequer estar podem só relacionadas trabalhar com em farmácias, marketing. mas Qualquer sim. marketing. Mas é que... é engraçado então, porque Não. a pessoa que eu conheço estudou ciências farmacêuticas e todas as pessoas com quem ele trabalha estudaram ciências farmacêuticas. Pois, se Por isso calhar eu é não, uma área eu não Sim, sabia é assim, que podiam... é muito habitual uma pessoa Pois dentro vocês- do curso depois vocês- enverdar por essas Pois áreas. vocês depois já sabem o que é que estão a vender, não é? Sim, porque e depois também há diferentes coisas, ou seja, uma pessoa pode estar a trabalhar numa indústria farmacêutica e ter mesmo ou seja, a farmácia ter um gestor dessa farmacêutica que vai regularmente à farmácia ou, por exemplo, se houver produtos a terminar o prazo de validade, aceitar os produtos para depois trocar eventualmente por outros produtos, ou garantir que os produtos que eles querem que se vendam estejam bem visíveis na farmácia Sejam e também dar formação a novos produtos que Ah, a sim. empresa tenha. novos Yeah, medicamentos, por acaso tomadas... eu tenho uma curiosidade. Tu podes reciclar medicamentos. O que é que acontece? Tipo, imagina, se tu tens medicamentos que Pois já eu passaram tenho, eu validade, tenho essa podes levar dúvida à também. farmácia. Nós entregamos na farmácia, mas eles, o que é que O que é que acontece? isso acontece depois? Essencialmente, o. Agora são o segredos sistema- da não, farmácia. Não, todo. Assim, o sistema de reciclagem, que é o Valor Med, Exato. nós temos mesmo aqueles caixotinhos que nós encomendamos aos armazenistas e depois são também recolhidos pelos armazenistas. Essencialmente, podem ser recolhidos não só, ou seja, os medicamentos e as embalagens, frascos de medicamentos também, seringas é outro sistema, não é? Mas se for, por exemplo, uma caneta de insulina que já tem a agulha integrada, pode também ir para esse sistema. Reciclagem. Ou seja, e eles fazem essa recolha, depois é passado, imaginemos, num tapete em que Estão a Há de alguém estão a fazer escolher. escolha. Exato. Como o senhor da reciclagem. e essencialmente separam tudo o que é material reciclável, ou seja, os plásticos dos blisters, os vidros dos frascos, Certo? o papel já agora das cartonagens, para fazer, e é tudo bem desinfetado para poder ser feita a reciclagem desses materiais da reciclagem habitual. Claro. E depois os medicamentos em si são selados e
São incinerados. Podem ser incinerados, exato, depois também eventualmente incinerados para a produção de energia. É muito Olha. melhor do que deixar assim, mandar para o lixo ou ir Exato. acabar num rio. E ou a, não quest- sei a o quê, questão não é é? essa, é porque E São incinerados materiais para químicos, produzir na verdade. energia. são materiais químicos interessante, que vão, Poluir. sim, que vão poluir, E é que uma vão poluição alterar a a biosfera, a biodiversidade. biodiversidade. Exatamente. digamos. Sim, acabam em rios e acabam Por em acaso não sei eu o sempre me perguntei quando se entrega, não é? Que mete-se lá no caixotezinho. Sim, sim, quê. Yeah, o O que é que que lhes vão acontece? fazer a isto? Sim, não é? Tipo, é como os senhores das cápsulas. Mas é muito melhor, ainda bem que podes reciclar essas Claro, coisas. claro, do que- acho que- Sim. É, Cada, acaba por cada ser vez se vê mais e se publicita até que é possível fazer isto, porque antigamente havia um bocado aquele mito de mandar para o lixo, não é? Exato. Sim, não, pois, E aqueles eram os termómetros de mercúrio, também houve uma campanha muito grande para entregar nas farmácias. Yeah. Isso provavelmente Sim, e as provou- radiografias também. Ah, pois Yeah, é, pois e as é, pois é, radiografias. Sabes que radiografias eu também. Yeah, a minha mãe descobri há tem muito pouco tempo. radiologia, Sim, também sim, podem sim. reciclar. Eu descobri há muito pouco tempo que se fazia Ainda isso. bem, Isto tem a porque ver com o eles papel. aquilo é não é? material, tipo, Pois é, aquilo é papel tipo químico. papel químico. Sim, aquilo Kodak tem, e coisas sim, assim, tem, Não é para pôr Tem- dentro do tem plástico prata. quando metes a lata de Coca-Cola, não é? Essas coisas tem assim. tipo, eu não sei bem, mas tem tipo sais de prata Uhum. que são muito nocivos para o ambiente. Ok, não fazia ideia. Isso, depois há um sistema à parte do Valor Med, Uhum. também, Que faz a recolha sim. também Faz a e recolha. Geralmente tratamento. é uma campanha feita pela AMI, que enviam sacos para isolar as radiografias. Geralmente é só assim 1 ou 2 meses por ano Uhum. que nós acumulamos as radiografias, indicamos à população que pode vir entregar e depois Depois é enviamos de feito, volta. é Sim, feito Vocês usam e dinheiro provavelmente há de para ser ir também Depois, assim, tratado, depois não é? sim, depois o método da reciclagem já Já é. Sim, já é lá Sim, com já é eles que antes. fazem a Exato. reciclagem. Ou seja, vocês agora. E como é, ou seja, há planos de carreira? Ou seja, quais são os problemas da profissão? É assim, A nível de farmacêutico? Ou seja, pessoalmente, Sim. a nível de farmácia comunitária, uhum. sinto que sim, que há uma estagnação de carreira. porque Bastante cedo, não é? Ou seja, se uma pessoa vai trabalhar para uma farmácia, depois pode ascender até para uma posição sénior, a diretor técnico Diretor adjunto, a técnico. diretor técnico, E depois acabou, não é? e depois exato, acabou, E não, o que é que tu podes fazer mais? Comprar farmácias. exato, ou isso, ou eventualmente comprar uma farmácia e. E passaste a gerir a e seres dono da farmácia. tua Exatamente, farmácia. exatamente. Então e o diretor E- técnico, normalmente é o nome que está lá na placazinha, não é? Yeah. Tu és diretor técnico, não és? Não, sou diretor técnico adjunto. Ok. É o passo seguinte a ele. Eu sabia que havia qualquer coisa em You know you relação made à it. parte técnica. Não, tu sabes que o teu topo é quando o teu nome está numa placa Exato, de entrada é isso. da farmácia. Sim. Quando o teu nome está na chapa, já chegaste Doutor lá. Leonardo Oliveira. Quando chegas a diretor de farmácia, neste caso, pronto, estás como diretor adjunto, Sim. o próximo passo será diretor de farmácia. O que é que difere, para além do valor monetário e provavelmente de deixar de fazer turnos, não é? Porque as farmácias fazem farmácia de serviço, que é trabalhar ao fim de semana e trabalhar Sim. desde a hora de fecho à abertura seguinte, não é? Isso acontece em todo o lado, certo? Não é? É assim, há diferentes níveis de organização. No caso da minha farmácia, como não é minha, como não, Que eu não é minha, como, eu não como não mando. é muito grande, também faço turnos rotativos, ou seja, tenho um horário fixo. Só que, Certo? por vezes Fazem uma também noite, para facilitar, fazemos trocas, também já fiz noites e também trabalho de fins de semana. Ei, imagina que claramente. uma noite numa farmácia. O que Pois, vocês fazem era lá o que eu ia dentro? Estão a perguntar a dormir? seguir. Pá, na outra farmácia que eu tive, que estava aberta 24 horas por dia. Sempre? 24, 24, Sempre. 24? 24 por dia, Não, é que eu 365 estou a dias por perguntar. ano. Pois é que há Não, farmácias, sempre. por exemplo, aqui em Torres Novas, nós temos farmácias que esta terça-feira é Sim, esta sim, que É está farmácia aberta. de serviço. À quinta é mas aquela. É uma cidade pequenina, não é? Mas por acaso temos uma farmácia que nunca fecha, que faz isso 24, 24, Qual é que é? 24. Epá, não sei se vale não a pena sei estar a não. dizer Também não sei, aqui. também não sei qual é Não que sei, é. não sabia. Eu já vos digo ali. Mas pronto, mas temos uma farmácia, mas eu descobri há muito pouco tempo e eles também não fazem isso assim, fazem isso há Mas 3 o ou quê? 4 Estás lá anos. dentro a dormir? Pois, À espera e a minha que questão é toquem a mesmo essa. campainha? É assim, há muita coisa para fazer na farmácia. É mas- preparar medicamentos Não. Tipo, como estava a dizer, na ou arrumar, farmácia que eu não faço estava, ideia. Uhum. havia 2 pessoas que faziam noites, que basicamente faziam tipo das 10 da noite às 8 da manhã, Ok. durante 5 dias, E depois os depois outros descansavam cinco 5 trocavam. dias, fazia outra pessoa. Até é um horário fixe. Ok. Das 10 da noite às 8 da manhã. Yeah. Mas Mas trabalhas 5 dias e depois descansas 5 dias. É tipo, é uma semana sim, normal. mas isso apanha fins de semana Sim, e é exato. 5 Sim, em sim, 7, sim. não é? Yeah, yeah. Então, mas essas pessoas nunca trabalhavam de dia, então. Não, nunca trabalhava um dia. Olha, Podes trabalhar Uma dia opção. noutra Para o coisa. pessoal, Yeah. para o pessoal não ativa, é Eu- é bacana. Sim. Mas o que é que nós fazemos? Yeah. Eu tenho sempre tipo a curiosidade, porque às vezes tipo, eu acho vai que é lá uma às 3 pessoa da que está lá manhã sentada dentro. é um assim, medicamento, não podes comprar o Brufen amanhã de manhã, sei lá. Pensa nisso. É assim, há boas coisas para fazer. Desde
recepcionar encomendas da farmácia, ou seja, nós Estar a vendemos, aproveitar para estar a. vendemos Reposição de durante- stocks, essas exato, coisas reposição de stocks, mas é basicamente isso. E a reposição de stocks, fazer a recepção de encomendas, porque nós vendemos medicamentos todos durante o dia. Claro, e O não sistema- andam ali a ou seja, encher a. O sistema tem definido, nós definimos, mas depois o sistema também faz sugestões, Stocks. exatamente, segundo os produtos, quantos produtos é que saem diariamente, está definido Quantos é e que a encomenda devem é feita ter? automática. Automaticamente. Exatamente, mas depois No temos fundo, de facto de recepcionar. Gestores de produto. Yeah. É o meu trabalho. É isto, ok. Vou pôr no meu CV. Exato. É gestor de Sim. produto. Gestor de Basicamente, produto. eu não É tinham um bocado, dito, é um bocado. mas é gestor É, de é. produto. Então, Tinha que então avisar. quando passas para o último passo, passa a redundância, quando chegas a diretora de farmácia, deixas de fazer os turnos, chamemos-lhe assim, podes vir a fazer podes para fazer, facilitar, Sim, pode mas pode uma variar das muito. vantagens que tens é poder deixar de fazer, e a parte que diz, faz a dizer, gestor de farmácia, o que é o... Não, não, diretor, sim, diretor Sim, técnico sim, de sim. farmácia, isso é o quê? Escolhes os medicamentos em função de preço e margem Não, de é assim, lucro. em muitos casos, Qual é a maior diferença em passares de estar atrás do balcão a Até vender podes ter um e a diretor preparar? técnico e um gestor, se calhar, não sei. Especulo. não, sim, é assim. O que- Também o que é que- há o muita que é que- gestão o que é é que feita, difere é muito feito externamente, sim, não é? outsourcing, Uhum. isso se aplica, yeah. Yeah. Outsourcing para aprimorar a gestão da farmácia, Uhum. porque também, ou seja, na farmácia que eu estou, sou diretor técnico adjunto e tenho a diretora técnica e não estou com esperanças que ela saia de lá propriamente para ascender, não é? Exato. A questão é uma profissão muito. Acaba por ser volátil, porque às vezes, se não estás satisfeito com as condições como estás na farmácia, tentas procurar noutra. Outra. Uhum. E eventualmente também podes ser convidado para ser diretor de outra farmácia. E há pessoas que estão bem a ser só o farmacêutico, fazer atendimento ao público Yeah. e nada mais. Não se chateia. Uhum. Pá, mas essencialmente, sim, é gerir, fazer as compras Da farmácia. da farmácia, ou seja, veres qual é fazer acordos com laboratórios para teres mais descontos e depois tentares falar com os teus colegas Para venderem É. mais vender vezes. esses. Exato. Não é assim tão linear, mas é um Yeah. bocado Mas isso. é um Eles bocado, são passa um gestores de bocado por produto, aí. não estou a gozar. Ele Mas está a é isso. descrever a minha profissão, É isso, só que em mas vez é de ser isso. com Em grande medicamentos é com outra escala. coisa qualquer. Yeah. Então diz quais é que são os maiores problemas que vocês têm no teu dia a dia. O que é que tu mudavas? Que é uma pergunta que temos aqui a fazer, toda a Ok. gente está na área da saúde. Yeah. Qual é na farmácia? O que é que é um entrave ao bom funcionamento? O que é que tu, se pudesses mudar, mudavas, punhas em prática? Seja na tua farmácia, Olha, passar seja uma. Sim, Não sim. tem que ser uma coisa da tua farmácia, pode ser uma coisa que no mundo da farmácia, Farmácia. uma coisa na área farmacêutica, seja farmácia comunitária, seja hospitalar, Sim. alguma coisa que esteja enraizada no mau sentido. Que tu- É assim, uma coisa. Acho que não é bem uma resposta à pergunta, mas uma coisa que está muito enraizada é. Ou uma má política. Já não é tanto, mas é muito. O farmacêutico está sempre disposto a ajudar e depois, que se o utente vem à farmácia e o farmacêutico dá-lhe uma resposta que não quer, muito bem, mas vou falar com o meu médico. O meu médico é que vai saber. E. Ai, meu Deus. Vão ali pedir uma Sim, opinião, sim, mas eles exato, querem a exato. opinião que eles próprios já têm. Exato, é um bocadinho. Ou então uma opinião que lhes desagrada, não é? Yeah, ou Sim, isso. exato. Mas vocês fazem bem. Ou seja, eu acho que vocês fazem bem. Eu já vi muitos velhotes que têm uma relação mesmo íntima, tipo amizade e respeito Sim, com os seus sim, sim. farmacêuticos. Farmacêutico, Porque não é? vão lá e explicam e já sabem o que é, e os medicamentos, se for preciso, Sim, vocês é isso. explicam bué da vezes Pois, como é que vocês têm têm que que ter uma tomar os paciência. medicamentos. Assim. Sim, sim. É preciso gostar Sim. mesmo do atendimento ao público. Sim, no sim, fundo. sim, sim. Sim, é que lidam com malucos. Pá, mas há dias que sim, que logo um atendimento de manhã lixa o resto do dia. E o que eu penso das Não há. 24 horas deles a trabalharem à noite é tipo, estás lá atrás a fazer exposição, de repente sai um às 3 da manhã com um filho, tipo uma bronquiolite ou não sei o que, tem que ir mesmo à farmácia e levantar aquele medicamento. Ou normalmente há o hábito saem do hospital diretos. Para a Sim, farmácia, sim, sim, yeah, sim. exato. Yeah. É esse hábito. Portanto, era isso, basicamente mudava as pessoas como tinham Pá, ido eu dos sei que é farmacêuticos. difícil, não é? Pá, além disso, a questão de. Mas isto era a minha irritação, por isso vou guardar para depois. Então Não. antes de irmos à irritação, Ok, o que é que tu claro. mais gostas do teu trabalho? Gosto do meu trabalho, sim. E o que é que tu É assim, mais o que gostas? eu mais gosto é as Pá, isso pessoas, mesmo. o que eu menos gosto é as pessoas. Acho que é fácil. Isso é maravilhoso. Sim. Pá, Ou seja, Claro, e às vezes as mesmas às pessoas. vezes dificilmente, não? Quer
dizer, Entendi. todos temos dias sim, maus, não é? Terá dias. Yeah, yeah. Sim, terá sim, dias. mas já Ou seja, vem os nomes à cabeça. Pois, porque você, numa farmácia comunitária, seja em que cidade for, há pessoas que vão lá. sempre à Sim. mesma farmácia, não é? Sim, sim. E nós Começam a somos, conhecer as nós pessoas. somos né? farmacêuticos, mas também somos um bocado psicólogos às vezes. Quase. Depois estão ali, ali é. Ainda por cima pronto. no início da pandemia. Vocês durante a pandemia vocês acabaram por assumir uma posição bastante Sim, é assim. próxima da população. Vocês fizeram um bué de tempo. Pois é, temos que falar sobre. Sim, sim. Temos deixa-me que ir, fazer isto. temos que ir lá. Diz. Epá, porque quando começou o primeiro confinamento, Uhum. basicamente as leis eram só pode sair de casa para fazer compras, não sei o quê, e para ir à farmácia. Toda a gente irá para mais. E parece que os velhinhos viram aquilo, então tenho uma desculpa para vir irritar o senhor do Dr. Leonardo Oliveira 5 vezes por semana. À hora do almoço. Não posso ir ver a minha porque bica, assim, mas posso ir é ali à assim, farmácia. É assim, eu tenho muito respeito pelos mais idosos, mas Tempo livre, mas. sim, é assim, claramente há pessoas que estão mais isoladas Uhum. e Vocês também e que fazem nós, esse papel. nós, É um bocado exato, uma nós somos os companhia. únicos que Acompanhamento estamos à lá. população. Exato. Vocês acabam por ter uma grande proximidade com a população, principalmente Olha, em zonas mais rurais. Só, Sim, assim, sim, sim. só assim por alto, quantos testes de Covid é que já fizeste? Sim, é que nós sabemos Quantas que narinas é que já tu perfuraste? fazes pá. muitos testes de Covid, não é? És o senhor da Zaragatua, da tua farmácia. Sim, alguns colegas meus. É. Pá, não sei, nós começámos a fazer se calhar no fim de 2020, ou já Uhum. tipo em setembro. Foi para aí nessa altura, acho eu, não foi? Quando já não dava razão. Porque Sim. tinhas teste para todo lado e não. Yeah. Pá, eu já fiz pá, aí 10 mil testes, acho eu. Isso é ridículo. É Acho que surreal, o meu né? recorde num dia deve ser tipo 100. É que há uma altura que já estás tipo. Num dia. Sim. Há uma altura que já estás tipo só a enfiar a gratuita Tu e já, a tipo, gratuita e já, tirar. já estás a Sim, falar sim, com o sim. velhote que está no balcão, não é? Tipo, sim, senhor Armindo. sim. Fogo, 10 mil Sim, zaragatas. sim. Eu tenho a decisão que fizesse as E quantos- zaragatuas. Já quase que faço todos fechados. Tu fazes os testes de Covid a ti próprio, quando precisas de fazer? Faço. Oh, fogo, até eu Fazes? faço a mim Faço. própria. Quantos já fizeste a ti? Tens noção? Uma ideia? Pá, eu tive Covid agora há uns meses e. Não fiz muitos. Pá, aí uns 5 ou Eu 6. fiz, eu fiz bastante autodates, por Yeah. acaso. Sim, E- mas eu faço. Fazes aquela série. Orgulho-me em fazer. Se é para E és fazer, um- se e é és- para e fazer, és é para um- fazer e como és- deve és ser. um tipo sensível. Nós há uns que iam tipo fazer a gatu. Mesmo para sim, querem sim. furar o cérebro. Pá, eu sinto-me um bocado mal, porque às vezes eu acabo de fazer, a pessoa diz: você é a pior pessoa que já me fez o teste de Covid. Mas tipo. Mas bem sentidas. Sim, epá, de Epá. facto pode haver tipo narinas mais tortas que outras. Exato, Eu às costumo vezes é. avisar. Ok. Eu costumo avisar, Yeah. mas às vezes não me ligam. Sim, eu já Sim. já sangrei, já fiquei, eu avisei, assim, sim, Sim. isso é tudo igual e, Pois é um bocado, e isso é um fiquei, bocado mal. fiquei a Portanto, sangrar do O que nariz. tu gostas mais é de pessoas E gostas menos é É. de pessoas. Mas- e gostas menos das e- pessoas. Diz. Por outro lado, Uhum. também ou seja, porque habitualmente, não é habitualmente, mas por vezes fazem os testes muito superficiais na narina. Eu faço questão de ir mesmo até lá ao fundo. É como é suposto. Yeah. Porque, Sim, se é para porque um fazer, é teste para mais, fazer bem um teste feito, mais não é? superficial pode dar Pode- negativo. Pode ser. Pode ser, Ou um ou falso seja, positivo é também, menos não é? fiabilidade, não é? assim, falso positivo é mais raro. É mais Uhum. só se. Mas pode acontecer nos testes dar um falso positivo. Pode? Sim. Mas, Ok. mas é muito, E a, muito, muito a raro. fiabilidade dos testes é alta, certo? É para confiar. Sim, assim, ao início. Ao início estou a não era perguntar- muito, mas sim, perguntar- pá, agora é tipo, sei lá, 97%. É? Ok. Ao Ok. início, porque ainda Porque não se estavam faziam a tão acertar os bem, parâmetros? porque. Não, ou seja, inicialmente se calhar os testes eram um bocadinho menos bem feitos, vá. E Uhum. agora Certo, já- porque havia um bocado Agora de falta já de é- prática, não era novo e. Sim, ou seja, tanto o próprio teste como a Como pessoa a pessoa que está a fazer o Agora teste. já é. Exato. Já é Pois agora já é ok, mato, sim, 97, é direito. 98 é quase eficiente. Pronto, Ok, então. olha, obrigado. Não, falta a irritação Ai, dele. sim, temos que ir à irritação. A irritação. Sim. Pá, eu tenho duas irritações. Uma é de É o, que nós, farmácia, é o que nós gostamos. Uma uma de coisa- farmácia e uma não de uma farmácia. de não farmácia. Que é Boa. basicamente pessoas que vêm pedir produtos que é preciso receita médica. Eles sabem que é preciso receita médica. Mas estão naquela tentativa Estão a de, ver não é? receita Exato, a médica. ver se Estou a ver cai. se passa. Ok. E isto já chegou a acontecer e deve acontecer com frequência, que é pessoas fazerem quase um rally farmácias. A tentar. Exato, a a ver- tentar a ver- curar. tentar pedir É. o Medicamento. medicamento. A ver se alguém se enganou. alguém. Vocês conseguem Sim, ver sim. no sistema que aquele medicamento já foi pedido? Ou...
É assim, a pessoa às vezes até traz uma receita e nós picamos a receita e. Já não estava ali. Exato, já não está na receita. E depois a pessoa diz muito admirada: mas como assim? Tinha aí, eu nem não levantei esta receita. Exato. Sim, mas já Mas levantou. já levantou. Sim, pá, há pessoas muito. Foram só perder tempo. Sim, não, mas pode haver. Pode haver alguém que Sim, exato, alguém que Fecha tenha. os olhos. Estou à espera que alguém tenha pena deles. Exato. Sim. Isto aqui vamos deixar passar. Sim. E a outra? E outra, pá, E a tua irritação não a minha farmacêutica? irritação não farmacêutica é. É trânsito? Eu não sei se. Não, eu acho. Eu não sei se é um mito, mas eu acho que não é. Que é. Nas filas dos supermercados, Ok. que tu estás numa fila e depois de repente há uma fila muito mais curta, mas tu quando vais para aquela fila de repente começa a estagnar e a fila de onde tu saíste começa a avançar muito mais rápido. Eu acho que isto é cientificamente correto. Não sei porquê. E por isso é que eu acho que aqueles novos sistemas que é tipo chamarem a caixa 1 a 1 é muito Epá, mais isso- eficiente, porque tu às Mas eu vezes não acho isso é nada. sorte, Epá, escolheres a tua... mas eu não gosto nada desse sistema. Pá. Parece que estamos ali todos encabeçados, parece que vamos para um matador, sabem? Mas é muito mais sim, eficiente, mas que é tipo, sim. quando acaba uma pessoa, vai a outra. Exato. E é muito mais justo, porque às vezes tu escolhes a fila errada ou a fila certa. Não, Isso ou é sorte. escolheste a fila certa e a pessoa antes de ti tem um problema com o código Oh, barras. isso, lá está. pá. E chamam a senhora Pá, fogo. Mas pronto, olha. Caixa Central. Leonardo, obrigada Olha, por teres vindo. Obrigado pelo teu Obrigado, tempo e Por por teres teres vindo aceito o aqui, convite. aceitar o nosso convite, falar sobre um bocadinho o que é que os farmacêuticos fazem. Por Sim, favor, não tentem desmistificar. enganar as pessoas. Sim, e desmistificar que não são só pessoas que estão atrás do balcão a vender medicamentos, não é? Todas as Preciso- outras coisas que eles já fazem, não é? Vacinas para a gripe, Sim, cada vez mais. pneumologia, Só falta mesmo poderem receitar, receitar coisas. Sim, sim, sim. o que faz sentido poder Sim, receitar, acho claro. Exatamente. Exato, É bem um analisado, avanço. bem. Sim. É o próximo Acho passo. que faz sentido. Está bem, então vá. Obrigado. Obrigada. Boa semana e até para a semana. Até para a semana. São coisas.